Olá, venha comigo para mais um vídeo neste canal. Hoje falaremos sobre a questão da prioridade da nossa vida. Em que nós mais investimos, o que mais tem sentido para nós, o que realmente importa para a nossa vida, para o nosso coração, para as nossas decisões. Elas são motivadas por quê? Elas são tomadas em cima de quê? Tá bom? Para isso nós usaremos a palavra do próprio Senhor Jesus em João capítulo 4, versículo 34. Antes de entrarmos lá, nós convidamos a todos que nos assistem para que, se ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu joinha, porque isso também nos ajudará muito. Deixe também o seu comentário para que a gente possa melhorar mais e mais o nosso canal, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Existe uma excessiva preocupação da humanidade em ser sempre o melhor ou fazer dos nossos filhos os melhores. Quando nós pensamos em fazê-los bons, fazê-los bem, produzir neles uma característica de aperfeiçoamento na sua vida profissional, moral, dentro da sociedade, isso não tem problema. O problema é quando nós pensamos em querer fazê-los os primeiros, os melhores, e aí investimos muito e muitas vezes em coisas secundárias. Eu queria então tratar com você sobre essa questão da prioridade do seu investimento. A humanidade jaz no pecado por causa da corrupção, por causa da queda de Adão e Eva, nossos primeiros pais, e nós não só herdamos a natureza, como nós também pecamos diariamente. E uma das coisas que assolam, seria como o carro-chefe, né? É a rebeldia contra o Senhor e é querer fazer que da nossa pessoa a melhor, e achar que somos melhores do que os outros, e achar até mesmo que somos melhores do que Deus, capazes de confrontar Deus, capazes de nos rebelarmos contra Deus e rejeitar, odiando o Senhor, e é isso que o mundo tem feito. E muitas pessoas hoje têm se preocupado dentro dessa linha, nos moldes deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: não vos conformeis a esse século, ou a este mundo, ou o sistema deste mundo. Este mesmo apóstolo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, vai dizer que nós recebemos vida estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, e ele vai falar que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, é um dos itens, segundo o nosso próprio coração corrompido e o príncipe das trevas, que é Satanás, e agimos como filhos da desobediência. Mas há uma promessa: recebemos vida. E eu queria então eu quero tratar com você neste momento sobre a questão deste envolvimento, deste investimento prioritário para a nossa vida. Muito bem, como eu disse que usaríamos como base João capítulo 4, versículo 34, são as palavras de Jesus quando eles estão passando em Samaria, e de repente, chegando ali, ele para num poço e os discípulos vão comprar comida. Ele encontra uma mulher, ele conversa com ela, evangeliza, ela se converte e depois os discípulos chegam. E quando os discípulos chegam, ele está ali, eles pensam que ele está com fome, eles mandam ele comer, e ele então vira para os discípulos e diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar, levar a cabo a sua obra. Sabe por que Jesus disse isto? E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje para nos tranquilizar? Primeiro, a nossa vida aqui ela é passageira, alguns com menos dias, outros com mais dias, alguns com mais adversidades, outros com menos adversidades, mas todos nós temos apenas aqui na Terra um fim, que é a morte. A morte, ela é totalmente democrática, né? Ela é verdadeiramente democrática. Primeiro que ela não tem prioridades para raças, para idades, para o feminino e o masculino, né? Ela é uma morte para uma pessoa, independentemente de quem ela seja. E assim todos nós morreremos. Como disse, uns com dias mais abreviados, outros com dias mais alongados. E aí então,
cabe-nos entender qual é o propósito real, o que isso tem a ver com a nossa vida e, afinal, morreu, acabou? Não, morreu, não acabou. Morreu, selou a eternidade. Porque Deus, ele é eterno de forma plena, ele não teve início, ele não foi criado, ele não veio à existência. Deus é de eternidade a eternidade. O ser humano foi criado também para ser eterno, mas ele foi criado. E como criado, ele agora vive aqui na terra, e este período da terra determina então a eternidade. Então, aquele que está em Jesus, este, ao morrer, selou a eternidade com Jesus no novo céu e na nova terra, e ele fica isento do pecado, ele fica isento da dor, ele fica isento da morte, ele fica isento das lágrimas e de qualquer outra tribulação. Ele fica isento da natureza carnal, pecaminosa, que ainda guerreia contra a natureza espiritual. E mais importante ainda, este que morre com Jesus passará a habitar na consumação dos séculos, passará a habitar com o próprio Deus. O céu descerá para a terra será transformada, então haverá um novo céu e uma nova terra, e Deus morará, habitará com o seu povo. Olha só que coisa maravilhosa, olha que promessa maravilhosa. No entanto, para aquele que nega o Senhor Jesus, este será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a condenação eterna, e ele sofrerá a ira de Deus eternamente, juntamente com ele, né? E ele será lançado justamente no lugar onde serão lançados o diabo, a besta e o falso profeta. Então, todos aqueles que negaram Jesus serão lançados lá juntamente com eles para um sofrimento, numa condenação eterna. Mas aqueles que crerem em Jesus receberão pela graça e só pela graça a salvação. E aí estarão para sempre com o Senhor, dentro do propósito de um novo céu e de uma nova terra. Mas enquanto estamos aqui, nós passamos por aflições, por dificuldades, precisamos trabalhar, precisamos alimentar, mas só que nós precisamos saber que a prioridade da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus disse: a minha comida, nós não sobrevivemos sem comida. Então ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em obedecer ao Senhor. A minha comida consiste em fazer com que o propósito de Deus se realize dentro daquilo que Ele estabeleceu para a minha vida. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em primeiro lugar, nós temos que saber que as coisas que acontecem não acontecem por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade. Deus planejou, Deus ele sentou e estabeleceu os acontecimentos com a finalidade que é a glória do seu nome. Então Deus será glorificado em tudo o que acontece. Quando ele pensa na questão da condenação, ele será glorificado porque ele tem autoridade para punir os rebeldes, justamente. E não é com nenhuma injustiça como nós temos vivido ultimamente. Mas também ele será glorificado quando ele ministra graça sobre nós. Então a graça de Deus o glorifica. Então, quando ele me salva, ele é glorificado naquilo que ele fez. E eu aqui entendo então, desde agora, ainda com a natureza pecaminosa, mas também com a natureza santa, que é o Espírito Santo que habita no meu coração, eu entendo que a vontade de Deus, ela tem então este propósito completo, né? Então ela tem que se cumprir. Quando nós olhamos aí o mundo se rebelando de uma forma muito intensa, né? De uma forma muito uniforme, contra Deus, contra os princípios de Deus, isto está nas Escrituras.
As Sagradas Escrituras falam sobre isso. Jesus nos abriu os olhos para isso. Ele falou: por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas se rebelam contra o Senhor e Jesus disse isso em João 15, 18: se o mundo vos odeia, sabei que antes odiou-me a mim. Então a grande questão é: existe um propósito de Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender é que esta vontade a ser cumprida, ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Por isso, então, no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo, depois de falar assim, o apóstolo Paulo, depois de falar assim: não vos conformeis com este século, mas ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e eu preciso transformar a minha mente para que eu possa experimentá-la. Então, eu sei que o que Deus quer para mim é o melhor para mim, e o melhor para mim glorifica o seu nome. Assim, meu amado e minha amada, quando eu faço isso e me deleito nisso, a minha alegria no Senhor em obedecer à vontade dele e não a minha, pois eu sei que a minha vontade ela quer satisfazer a minha carne, mas eu sei também que a vontade de Deus ela é perfeita, maravilhosa, ela é boa, ela é agradável. Então eu me submeto com alegria à vontade dele, porque sei que ela é a perfeita. A minha vontade não é perfeita, mas a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável. Então eu priorizo a vontade de Deus. Agora, como que eu vou praticar isso? Eu preciso, de maneira muito intensa, buscar entender qual é a vontade de Deus. E esta vontade de Deus está revelada nas Sagradas Escrituras. Está revelada nas Sagradas Escrituras. E ele trata de algo maravilhoso quando diz que o sentido da lei de Deus não são nem as práticas, mas as motivações. Quando alguém chegou para Jesus e o perguntou qual é o maior dos mandamentos, pensando então nos mandamentos existentes da época, o Senhor Jesus diz para ele: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua vontade. Este é o primeiro mandamento: amar a Deus com tudo que você tem. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, você percebe que Jesus não falou assim: o maior mandamento é você fazer isso, aquilo outro. Mas ele disse: o maior mandamento é amar. E amar é algo que está no coração. Amar é algo que está no coração. Paulo fala aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 13, dizendo que ainda que eu faça todo o bem deste mundo, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, o amor não é o que se faz, mas é a motivação para se fazer algo. Então Deus me amou, Deus me salvou e Ele tem uma vontade para a vida. Então, compreendo a vontade de Deus e conhecendo a Deus, conhecendo a sua vontade, eu vou então amar a vontade de Deus e vou buscar fazer a vontade de Deus. Olha, se você está com seu coração entristecido, encha o teu Santo Espírito, do Santo Espírito do Senhor, encha-o do Espírito do Senhor, vai ler a palavra de Deus, busca no Senhor: Senhor, eu quero aprender, eu quero meditar, eu quero me alimentar, eu quero ser transformado. Ore ao Senhor, busque o Senhor, não desista, continue buscando e você experimentará aquilo que Deus tem para o seu coração e você experimentará a graça de Deus sobre você. Aí eu pergunto para você: qual tem sido a sua prioridade? Encher a sua conta bancária de dinheiro? Qual tem sido a sua prioridade? Se tornar a pessoa mais bonita nos padrões deste mundo? Qual tem sido a sua prioridade? Investir para que seu filho estude na melhor escola do mundo, para fazê-lo um doutor? Queria dizer para você o seguinte, que a prioridade deve ser fazer com que você, o seu filho, o seu cônjuge, sejam todos cheios do Espírito Santo, compreendam a vontade de Deus e busquem fazer como algo prioritário, como alimentação,
fazer a vontade de Deus, lembrando que o Senhor Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em dar cabo à sua obra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua empresa, o seu trabalho, Deus abençoe o seu patrão, o seu empregado, Deus abençoe a sua casa, e que você priorize o Senhor como uma necessidade acima da sua alimentação, tá bom? Deus abençoe rica e poderosamente. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe. Até o próximo.